Fala galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Heitor, esse aqui é o canal Heitor Explica e hoje a gente vai falar sobre quantidade de calor latente. A gente viu na aula anterior que a gente pode determinar a quantidade de calor que a gente fornece para um corpo variar a sua temperatura e hoje a gente vai ver como é que a gente determina a quantidade de calor que a gente tem que fornecer para que um corpo mude de um estado físico para o outro. Então, esse calor que a gente fornece para um corpo mudar de estado físico, a gente chama de calor latente, quantidade de calor latente, tá bom? Nessa situação aqui, bom, quando a gente fornece energia para um determinado corpo, ele vai aumentar a sua temperatura, as moléculas vão se agitar, como a gente já discutiu, só que vai chegar uma hora em que as moléculas vão estar se desarranjando estruturalmente e nesse processo a temperatura vai permanecer constante por um intervalo de tempo. Então, para a gente determinar a quantidade de calor que tem que ser fornecida para um corpo mudar de estado físico, como neste exemplo aqui, vai depender da massa desse corpo e do calor latente dessa transformação. Então, esses valores eles também podem ser tabelados, tá? E aí a questão pode pedir que você determine ele ou não. Se pedir a quantidade, de fato, a quantidade de calor latente, eles provavelmente vão dar para você essa informação. Senão, vai ser fornecida as quantidades de calor e você vai ter que determinar o calor latente. Isso tudo a gente vai discutir em exercícios, tá? Então, só mostrando para você aqui que para a água, a gente tem que esse L, que é o calor latente, ele tem essas características, esses valores. O calor latente de fusão, ou seja, quando a gente está aqui entre o estado sólido e o estado líquido, é 80 calorias por grama. O calor latente de solidificação é menos 80, de vaporização 540 e assim sucessivamente, tá? Então, só para você ter uma noção de quanto que seria esses valores de calor latente. Ok, professor, entendi mais ou menos já como é que está funcionando. Eu vou utilizar essa fórmula aqui toda vez que tiver mudança de estado físico. E uma característica é que nesse processo, quando estiver tendo a mudança em si, a temperatura não varia. Correto. E aí, para a gente entender melhor esse processo de transformação de estados físicos, a gente vai precisar relembrar quais são os estados físicos da matéria e os seus processos. Então, vamos olhar para esse ladinho aqui primeiro, tá? A gente tem o estado sólido aqui, e se eu quiser sair do sólido para o líquido, eu tenho que aumentar a temperatura, eu tenho que fornecer energia. E aí, quando eu forneço energia, as partículas se agitam mais, elas vão se rearranjando, como a gente já viu numa simulação anterior. E a gente chega aqui no estado líquido. Se eu continuar fornecendo energia aumentando a temperatura, essas partículas vão se arranjando mais ainda, ficando mais espaçadas e eu chego no estado gasoso. Se eu, em vez de fornecer energia, eu retirar energia, eu diminuir a temperatura, o que, que vai acontecer? Se eu estou tirando energia, essas moléculas que estavam muito agitadas, espaçadas, elas vão passar a se movimentar de maneira mais lenta, vão ficar mais próximas uma da outra, aí eu saio do estado gasoso, vou para o líquido e do líquido para o sólido. Cada processo de transformação tem um nome. De sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Do líquido para o gasoso, a gente chama de vaporização ou evaporação. E do gasoso para o líquido, condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. Entendido? E ainda temos mais um último nome. Quando a gente tem um processo em que sai do estado sólido diretamente para o estado gasoso, a gente chama isso de sublimação. E do estado gasoso para o estado sólido, a gente também chama de sublimação ou ressublimação, como está sendo exposto para você aqui no desenho. Entendido? Então, conhecendo os estados físicos, né, da matéria e os nomes que são dados nos seus processos de transformação, a gente vai associar agora a fórmula que a gente tem, os tipos de calor, né, calor sensível e o calor latente, num gráfico que é chamado de curva de aquecimento, que descreve esses processos de transformação de um estado para outro. Então aqui, ó, eu vou analisar a água como exemplo mais uma vez, tá? A gente sabe que abaixo de 0 graus Celsius, a água está no estado sólido. E aí imagina que eu começo a fornecer energia para esses cubinhos de gelo que estão aqui, a temperatura começa a aumentar. Então, olha, quero que você preste atenção aqui, ó. Desse valor até zero, a temperatura está aumentando, um valor arbitrário aqui, sei lá, menos 5 graus Celsius, menos 10 graus Celsius, tá? A temperatura está aumentando, mas se você olhar aqui, isso aqui continua estado sólido, continua sendo gelo e não estado líquido. Isso quer dizer o seguinte, que nesse processo, nessa primeira parte, em que a temperatura apenas varia, a gente tem que tipo de calor? Calor sensível, como a gente já viu. Aí quando chega no 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão, né,
da água, o que que vai acontecer? A gente vai ter uma divisão. A gente vai ter o gelo começando a derreter. Só que ele não se transforma de uma hora para outra, pá, gelo, água. Não, a gente começa a ter uma mistura entre gelo e água. E nesse processo aqui, a temperatura ela permanece constante por um determinado instante. Então, se a gente tem esse início de mudança de estado físico, sólido e líquido, e que a temperatura é constante, a gente tem o que a gente chama de calor latente. E aí, se eu continuar aumentando a temperatura, esse gelo vai se transformar totalmente em água, vai para o estado líquido, e aí, se eu continuar fornecendo energia, as moléculas aqui vão se agitar, a temperatura dessa água vai aumentar, então tá aqui, ó, varia de novo, a gente tem calor sensível. Quando chega em 100 graus Celsius, essa água vai começar a evaporar, mas ela não se transforma de uma hora para outra totalmente em gás. Esse é um processo lento, vai ocorrendo aos pouquinhos. E aí, nesse processo, quando a água atinge 100 graus Celsius, ela começa a evaporar. Então, a gente tem aqui um intervalo de tempo em que a temperatura vai permanecer constante e a gente vai ter calor latente e assim sucessivamente. Acho que já deu para você entender. Então, a curva de aquecimento, a gente tem curva de aquecimento para cada tipo de material, tá bom? Isso aqui eu estou apresentando para você para a água. Ela tem essas características: intervalo de calor sensível, calor sensível, calor latente e assim sucessivamente. Vamos fazer um exemplo de como a gente pode associar tudo isso numa questão? Eu escolhi para a gente uma questão da UERJ, tá? Uma questão que a gente encontra tranquilamente aí em vários exercícios, e ela fala o seguinte: o gráfico abaixo indica o comportamento térmico de 10 gramas de uma substância. Já falei para você, sempre que ele der uma informação, você para e anota. Então, ele diz que tem uma substância que a gente não sabe qual é, que ela tem a massa de 10 gramas, tá? E que ao receber calor de uma fonte, passa integralmente da fase sólida para a líquida. E se ele está falando de mudança de fase, isso aqui vai ser calor sensível? Claro que não, vai ser calor latente. Consequentemente, você já sabe que você vai usar essa fórmula, que mala, ou que mole, ou que moleza, enfim, o que você preferir, tá bom? Ele pede, determine o calor latente. O que que é o calor latente? O calor latente é o L, tá? Lembra, o L é o calor latente, o M é a massa e este Q é a quantidade de calor. Entendido? Só que para a gente determinar este carinha, a gente vai precisar olhar as informações que o gráfico que ele deu para a gente está nos fornecendo. Olhando para esse gráfico, a gente vai ver o seguinte, que essa substância ela sai de uma temperatura zero e vai até 50 graus Celsius. Nesse primeiro momento aqui, ó, a temperatura está variando. Se a temperatura está variando, esse primeiro trecho bem aqui, ó, é calor latente? Não. Esse primeiro trecho aqui é a quantidade de calor sensível, igual a gente analisou ali na curva de aquecimento. Então, se ele pedisse para a gente calcular o calor sensível, quantidade de calor na parte que a temperatura varia, você utilizaria os valores desse pequeno trecho aqui. Agora, quando chega em 50 graus Celsius, a temperatura ela vai permanecer constante, né? Então, ela sai de 300 calorias e vai até 1000 calorias, permanecendo sempre com a mesma temperatura, de 50 calorias. Você olhando para esse gráfico, é fácil você identificar, então, que nesse trecho bem aqui, ó, em que a temperatura é constante, a gente vai ter uma mudança de estado físico, é a fase de transformação do estado sólido para o líquido. Então, a gente vai ter aqui a quantidade de calor latente. Ora, se você conseguiu identificar isso no gráfico, agora você vai conseguir tirar as outras informações, porque ele quer que você determine o calor latente. Que informações o gráfico está me dando? Ele está me dando aqui ó, a quantidade de calor para que ocorra essa mudança de estado físico. Qual que é essa quantidade de calor, professor? A quantidade de calor vai ser 1000 menos 300. Então, nesse caso aqui, a nossa quantidade de calor vai ser 1000 menos 300. E aí a gente descobre que a quantidade de calor que é fornecida para mudar de estado físico vai ser 700 calorias. Pronto, você determinou este cara. Determinando isso, você só substitui agora na equação. O Q vale 700, o M vale 10 e o L é o que eu quero determinar, que é o calor latente. Ora, de cara você consegue já descobrir que você pode cortar esse zero com esse zero aqui, ou passar dividindo, tanto faz, tá bom? O que você preferir. Você descobre que o calor latente de fusão é 70
calorias por grama. Tranquilo, né, gente? Então, resumindo, sempre que tiver mudança de estado físico ou num gráfico que a gente for analisar a temperatura parecer constante, esse trecho é o que a gente tem calor latente. Trechos em que a temperatura estiver variando, a gente tem um calor sensível e aí você teria que utilizar o macete. Vamos continuar o nosso estudo agora falando sobre a equação do calorímetro ou a equação de mistura de substâncias, como você também pode encontrar por aí. Bom, esse é um trecho bastante importante, tá? A gente vai conseguir entender melhor a noção de equilíbrio térmico quando a gente discutiu isso lá no início. E aí, bom, o que é, se a gente vai falar sobre a equação do calorímetro, o que é calorímetro, professor? Bom, o calorímetro é um recipiente que não permite trocas de calor do meio externo com o meio interno. Então, ele vai possuir paredes que a gente chama adiabática, que é um processo que a gente vai conhecer mais na frente, no processo de transformação, tá? Onde não há troca de calor, ou seja, se aqui estiver muito quente e aqui estiver muito frio, o calor não consegue passar por essa parede e chegar aqui. É como se fosse, vamos dizer assim, o nosso isopor, tá bom? Que impede que o que a gente coloca lá dentro perca calor para o ambiente ou receba calor do ambiente. Só que um sistema totalmente fechado, tá? Aí eu coloquei um termômetro aqui que vai medir a temperatura do que está acontecendo. Para a gente entender um pouco melhor, vamos imaginar a seguinte situação. Aqui dentro dessa caixa, desse meu calorímetro, eu tenho aço. Essa barra de aço tem 250 graus Celsius. E eu coloquei água aqui dentro. Essa água, né, vai acabar resfriando esse aço aqui. A água ela está a 10 graus Celsius. Ora, se você tem corpos com diferentes temperaturas, já é de se esperar que haja troca de calor aqui, que a energia saia do corpo que tem maior temperatura para o de menor temperatura. Então, esses caras vão trocar energia até que eles atinjam uma temperatura de equilíbrio. Só que o que a equação do calorímetro diz para a gente? Ela vai nos quantificar, vai relacionar qual o tanto de energia que esse cara vai perder e qual o tanto de energia que esse cara vai ganhar, já que esse aqui vai ter a temperatura diminuída e esse aqui a temperatura aumentada para que eles tenham uma temperatura de equilíbrio. E essa equação ela é dada desse modo aqui. Calor cedido mais o calor absorvido é igual a zero. Por quê? Porque você já ouviu falar que na natureza nada se cria, nada se perde, né, nem se destrói, tudo se transforma. Então, se esse aço que tem 250 graus Celsius, ele vai ceder energia para esse cara, essa energia não vai sumir. Toda a energia que está sendo cedida, ela vai ser absorvida pela água e ela vai usar isso para aumentar a sua temperatura. De modo que a quantidade de energia que tinha antes e no final, ela tem que ser igual. É por isso que quando você soma o calor absorvido mais o cedido, isso vai dar zero. Para a gente terminar, vamos fazer um pequeno exemplo juntando tudo isso que a gente estudou até agora, tá? Então, olha lá. Determine a temperatura de equilíbrio entre a água e o aço. A gente viu aqui na nossa situação anterior que aço e água vão trocar calor até que eles atingem uma temperatura de equilíbrio. Ele quer saber justamente qual vai ser a temperatura final que o aço e a água vão ter após essa troca de calor. Então, olha lá, para a gente resolver essa equação, a gente vai utilizar a fórmula da equação do calorímetro. O calor absorvido mais o calor cedido é igual a zero. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é quem absorve e quem recebe calor. Quem é que vai absorver calor? Nesse caso aqui, a água. Então, esse Q que a gente vai utilizar aqui é a quantidade de calor da água. E quem cede calor é o aço. Logo, a nossa equação fica desse jeito aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar as fórmulas ou do calor sensível ou do calor latente, dependendo da situação que a gente está tendo aqui, e vai substituir utilizando os dados para a água e para o aço e vai determinar o que é pedido. No nosso caso, a gente sabe que tanto a água aqui, ó, quanto o aço, eles vão variar a sua temperatura. O aço vai diminuir, vai sair de menos 250 graus Celsius, vai chegar a uma outra temperatura, e a água vai ter essa temperatura aumentada. Esses caras, pelo menos a princípio, não vão mudar de estado físico, não foi passado nenhuma informação sobre isso na questão. Então, se não muda de estado físico e a temperatura vai variar, esse Q que a gente vai utilizar para fazer esse cálculo é a quantidade de calor sensível, ficando a nossa equação desse jeito. Então, olha lá, eu substituí o qual macete aqui, ó, para a água e para o aço. Massa da água, calor específico da água, varia a temperatura que a água vai sofrer, mais a massa do aço, calor específico do aço, vezes a variação de temperatura que o aço vai sofrer. Olhando lá para a nossa primeira análise, a gente vê que a temperatura inicial da água é 10 graus Celsius, do aço 250. Estou informando para você agora que a massa da água é 100 gramas e do aço 200 gramas.
e os calores específicos da água e do aço. O que você vai fazer agora é substituir todos esses dados aqui na nossa equação e a gente vai determinar qual que vai ser a temperatura de equilíbrio. Então, substituindo esses valores aqui, ó, massa 100, calor específico 1, variação de temperatura, você vai precisar lembrar que é a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final que a água vai atingir é o que a gente quer descobrir, a temperatura de equilíbrio. Tanto a água quanto o aço vão estar na mesma temperatura, então é isso que a gente quer determinar. A inicial foi fornecida, 10. E aí eu substituí os dados do aço e a mesma coisa. A temperatura final do aço vai ser a mesma da água, é o que a gente quer determinar, e a temperatura inicial foi fornecida 250. Então, o que a gente vai fazer agora? Multiplicar 100 vezes 1 dá 100. Então, 100 vezes t vai dar 100t, e 100 vezes 10, nesse caso aqui vai dar menos 1.000, e assim sucessivamente. Eu vou fazer esse processo para os dois lados e a nossa equação vai ficar assim. 100 vezes 1 vezes t, 100t. 100 vezes 1 vezes menos 10, menos 1.000. Aqui, 200 vezes 0,1 vai dar 20. Eu multipliquei por t, 20t. 20 vezes 250 vai dar 5.000. Tudo isso igual a zero, tá? E você vai fazendo essas coisas aí com calma. O que a gente vai fazer agora? Somar e subtrair os iguais, né? Então, eu tenho 100t mais 20t, 120t. Vamos fazer aqui. Menos 1.000 menos 5.000 menos 6.000. Tudo isso igual a zero. Eu vou passar esse 6.000 para o outro lado. A gente vai ter aqui 120t vai ser igual a 6.000. Como eu quero achar a temperatura final, eu vou passar o 120 dividindo esses 6.000. Posso cortar um zero de cima com um zero de baixo, e quando eu faço a divisão 600 dividido para 12, eu chego que a resposta, a temperatura de equilíbrio, vai ser 50 graus Celsius. Ou seja, quando esses dois caras pararem de trocar energia, quando não houver mais calor, energia em trânsito, os dois, o aço e a água, vão estar na mesma temperatura, e essa temperatura é 50 graus Celsius. Essa vai ser a temperatura de equilíbrio. Espero que você tenha entendido. Até a próxima!